Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. O versículo número 12. Vamos começar mais em cima um pouco. Versículo 11. Diz assim: Versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Isso aqui é Jesus. Jesus está indo para a cidade chamada Naim. Jesus está indo com alguns discípulos e também acompanhado de uma grande multidão. E ele está indo para essa cidade. O versículo de número 12 diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade. Podemos entender aqui que bem na porta da cidade de Naim está tendo um encontro de vida e morte. Eu achei muito importante essa palavra aqui, porque porta na Bíblia se refere a lugar de decisões. Nos tempos antigos, todos os tratados, os combinados, os acordos, tudo acontecia na porta da cidade. Na porta da cidade ficavam os juízes, as autoridades, ficavam os anciões, os governantes. Eles vinham tratar sobre os assuntos da cidade, eles vinham tratar na porta da cidade. Ali na porta da cidade estavam as maiores autoridades da cidade, estavam na porta da cidade. Eles estavam ali para eles decidir como e quem ficaria na cidade, e como funcionaria a cidade, e como seria a lei da cidade. Tudo se tratava na porta. Você pode observar que quando os anjos eles estavam indo para Sodoma e Gomorra, eles encontraram Ló na porta da cidade. Eles estavam chegando. Quem entrava na cidade tinha que passar pela porta. Ninguém entrava na cidade sem que fosse pela porta. E lá na porta se decidia quem entrava ou quem não entrava na cidade. Tudo o que acontecia na cidade era decidido na porta. E aqui, irmãos, de dentro da cidade vem saindo um defunto, alguém que morreu. De dentro da cidade, ou dentro da cidade, aconteceu uma tragédia. Dentro da cidade aconteceu de alguém adoecer e alguém morrer. Nessa mesma cidade, dentro dessa mesma cidade, já tinha acontecido uma tragédia antes. Porque aqui a gente vê pela palavra de Deus que vinha saindo da cidade um cortejo
E no meio do cortejo vinha um defunto. E a pessoa ligada a esse defunto, que era sua mãe, ela estava só, porque ela já tinha perdido o seu marido. Ela era uma viúva. Quer dizer, algum tempo atrás, ela já tinha perdido o seu marido e ela já tinha passado pela porta da cidade para enterrar o marido. Ela já tinha atravessado essa porta, saindo da cidade para ir sepultar o seu marido. Então ela mora na cidade, ela e o seu filho. O filho é a única família dela, é o filho. Ela e o filho estão morando na cidade porque o marido, ela já veio sepultar, já passou pela porta da cidade para sepultar o marido. Então agora ela está vindo já atravessando a porta da cidade para sepultar o seu filho. Você pode imaginar como não está essa mulher. Como ela não está com o coração partido. Há poucos dias ela passou pela mesma porta para sepultar o marido dela. E agora ela está vindo pela mesma porta, passando para sepultar o seu filho. Só que nesse dia aqui, na porta da cidade, a mulher que vem trazendo o seu filho, ela vai atravessar a porta da cidade para levar o seu filho para sepultar. Nessa mesma porta, ela também encontra o Senhor Jesus. A multidão do sofrimento com a multidão da alegria, com a multidão da vida. A multidão da morte e da dor se encontrando com a multidão da vida e da alegria, da felicidade. O encontro da morte com a vida, bem na porta da cidade, bem na porta das decisões, bem na porta das definições, bem na porta onde se decide as leis, bem na porta onde se cria as leis. Ela está atravessando agora a porta e ela está trazendo consigo a dor e o sofrimento. Ela está atravessando a porta agora, trazendo com ela muito sofrimento. Mas nessa mesma porta, ela encontra com a vida. Ela encontra-se com o Senhor da vida. E aqui é interessante dizer, porque vem ela chorando, vem o povo da cidade chorando, vem muita tristeza, muita angústia. Mas antes que ela saísse da cidade, antes que ela saísse pela porta, antes que ela atravessasse a porta que determina o final, que dá a palavra final, a porta que determina o futuro. Nessa porta, ela encontra com Jesus. E lá nessa porta, há uma decisão. Há uma decisão. Que a morte ela não tem poder. Lá nessa porta, a vida chega
para dizer para a morte que não é o dia dela, que aquele dia ela não vai ter sucesso, para dizer para o sofrimento que naquele dia ele não vai ter sucesso. A vida chega, Jesus chega para dizer para a dor, ali naquela porta, na porta das decisões, para dizer para a dor que aquele dia não é o dia dele, não é o dia da dor, que aquele dia não é o dia do sofrimento, que aquele dia não é o dia da morte. Irmãos, entenda isso. Sempre vai ter uma porta de decisão ao teu favor. Tudo depende com quem você se encontra na porta. Tudo se define em você encontrar Jesus para mudar as decisões, para mudar os destinos, para mudar. A morte disse para a cidade de Naim que aquele dia era o dia dela. A morte chegou em Naim e disse para todo mundo: hoje é o dia do sofrimento de vocês. Hoje Naim está de luto. Hoje Naim vai sentir dor. Só que a morte não sabia que estava a caminho de Naim a vida, que estava a caminho da cidade de Naim Jesus Cristo. E aonde Jesus chega, a morte não tem poder. Aonde Jesus chega, a dor não tem poder. Aonde Jesus chega, o sofrimento não tem poder. Ainda calabaixo. Aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Aonde Jesus chega, o sofrimento tem que ir embora. Aonde Jesus chega, ele chega para mudar. Para mudar as decisões que na porta foi tomada. Quem sabe naquele dia a morte pensou: vou passar na porta, e depois que eu passar na porta, a morte vai prevalecer. Depois que eu passar na porta, o sofrimento vai prevalecer. A dor vai prevalecer. Só que a morte se enganou. Só que o sofrimento se enganou. Porque lá na porta estava Jesus. Eu quero dizer para você que se Jesus chegar até você hoje, ele vai chegar para transformar a tua dor, o teu sofrimento em alegria. Diz aqui na palavra, versículo 11, versículo de número 13, que quando a multidão vem com a mulher, chorando, sofrendo, e Jesus vai, eles estão se encontrando na porta. Estão se encontrando na porta das decisões, na porta das determinações, na porta onde se decide as coisas. E ali se encontra morte, e ali se encontra vida. Jesus se encontra, a morte e a vida se encontram. Só que a vida é mais forte que a morte. A vida é mais poderosa que a morte. Quando a vida chega,
a morte tem que ir embora. Quando a vida chega, a morte tem que bater em retirada. Aqui está dizendo, versículo 13: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. A morte estava fazendo a mulher chorar. A morte estava fazendo a mulher sofrer. Ela vem chorando. Mas quando chega na porta, está lá Jesus. Jesus sempre chega nessas horas assim, bem na porta, bem no lugar para mudar as decisões, para mudar os ditames, para mudar as regras, para mudar as leis. Jesus chega na hora para mudar as leis. Ele transforma a lei da morte em vida. Ele transforma a lei do sofrimento em alegria. Ele transforma, ele muda. Glória a Deus. Aleluia. Jesus encontra com ela e Jesus diz o quê? Ela está chorando, a morte fez ela chorar. A mulher está chorando. Mas Jesus chega e Jesus diz: não chore. Não chores. Vamos mudar esse quadro aqui agora. Vamos mudar o quadro aqui agora. Vamos transformar o choro em alegria. Vamos mudar essa situação. Jesus chegou ali naquela porta para mudar a situação. Dessa mesma maneira, ele está chegando na tua casa hoje. Prenda a calma, Shurimarraça. Para mudar a situação. Jesus está mudando hoje. Jesus está mudando hoje a situação da tua casa, a situação da tua vida. Hoje, escute só. Hoje, Jesus está chegando para dizer para você: para de chorar. Para de chorar. Para de sofrer. Foi isso que aconteceu aqui. A mulher está chorando? Tá. Tá com dor? Tá. Tá sofrendo? Tá. Teve muitas perdas? Teve. Perdeu o marido. Perdeu o filho. Tá indo para onde? Para o cemitério. Tá sofrendo muito? Muito. Mas chegou Jesus para dizer: para de chorar. Para de chorar. Você crê nisso? Jesus está dizendo para você hoje: pare de chorar. Não chores. Você está chorando, né? Pois é. Hoje Jesus está chegando com você dizendo: não chores. Olha o que Jesus fez aqui. Versículo 14. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto se levantou, assentou-se e começou a falar. Hein? Você está entendendo o mistério? Hein? Como é que acontecem as coisas? Na porta. Foi bem na porta da cidade. Bem na porta. Jesus mudou o quadro. Jesus disse: aqui nessa porta, eu estou aqui para mudar. Para mudar. Morte, sai fora. Tristeza, sai fora. Dor, sai fora. Eu cheguei. Jesus chega, a dor desaparece. Jesus chega, a enfermidade vai embora. Jesus chega, sofrimento vai embora. Jesus chega, morte se manda, vai-te embora. Jesus. Lá naquela porta, aonde se fazia as decisões, aonde se decidia o destino da cidade, aonde se decidia o destino daquela cidade, Jesus chega para dizer que a morte, ela não tem poder. Bem na porta da cidade, Jesus chega e diz: chegou na cidade a vida. Quem está na porta da cidade agora é a vida. Quem está no comando agora é a vida.
Quem está na direção agora é a vida. E aí, irmãos, quando Jesus diz para o rapaz, levanta-te, ele levanta e começa a falar. Quem não falava, que estava morto, agora está falando. Aí diz aqui a palavra. E o defunto levantou e começou a falar. Aí diz no versículo 15, e entregou a sua mãe. Hein? Receba essa mensagem. Entregou para sua mãe. Entregou o quê? Lá na porta, a mãe vem com o quê? A mãe vem com quem? Com um defunto. Né, Li? A mãe vem com uma pessoa morta, o filho está morto. Aí lá na porta, Jesus disse, morte, vai-te embora. Pega o menino, pega o rapaz, vivo, e entrega para sua mãe. A mãe agora está na porta da cidade, recebendo agora nos seus braços o filho vivo, porque Jesus chegou. Então Jesus chega na tua casa, na tua vida hoje, para te abençoar. Amém? Amém, Li? Podemos ir embora? Amém. Então vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, Pai. Muito obrigado pela tua santa palavra. Senhor, eu sei que o Senhor chegou na casa de muitas pessoas hoje. O Senhor chegou para decidir. Assim como o Senhor decidiu essa história. Na porta da cidade de Naim. O Senhor disse para todos verem que ali quem determina é Ele. Quem dá as ordens é Ele. Amém, Senhor. Que naquela cidade a morte não prevalece. Que naquela cidade a tristeza não prevalece. Assim, Senhor, eu sei que o Senhor faz conosco. O Senhor não deixa prevalecer o mal. Por isso te pedimos, Senhor, entra agora na minha casa, na casa de todos os meus irmãos e determina a bênção que cada um está precisando. Pois eu te peço isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Querido, já vamos embora, tá? Amanhã, em nome do Senhor Jesus, queremos estar aqui. Fique na paz, que Deus abençoe.